Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Com certeza você deve estar aí do outro lado cantarolando essa música, né? A verdade é que se você ouve música cristã, certamente muitas das músicas do grupo Integração fazem parte da sua, da minha, da nossa história. E hoje vamos ter o prazer de conversar com uma integrante desse grupo que marcou uma geração e segue impactando muitas vidas. Vamos conhecer de perto os desafios e as bênçãos da vida da nossa convidada, Geila Dourado e Gino. Geila, seja bem-vindo ao Terracota, é um prazer ter você aqui com a gente, para a gente conhecer um pouco mais da sua história, do Integração, esse grupo tão querido. Seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é todo meu, Peterson, estar aqui conversando com você. Geila, você veio de uma família extremamente musical. Nós imaginamos de onde veio esse amor pela música que você carrega e canta por aí, né? Conta para nós, quais foram as suas primeiras lembranças na infância, assim, musical? Olha, as minhas lembranças são de dentro de casa, que era instrumento espalhado por toda a casa do meu pai. E dos meus tios, os irmãos, que faziam todo domingo uma reunião de família. Minha avó ficava cantando do lado. E isso já foi, assim, entrando em mim, aquele sentimento de que eu seria musicista. Porque logo de pequenininha eu já comecei a estudar. Entre 5 e 6 anos já comecei a estudar piano. Você estava naquele meio, cresceu nesse meio musical? Sim, porque além deles tocarem na igreja, eles tocavam dentro da minha casa, como uma continuidade. Eles faziam tipo uma reunião de família todo domingo de manhã. Então esse meio que você viveu, ele te fez apaixonar pela música, né? Sim, porque eles tocavam na igreja. E, aliás, tem um particular. Meu avô Zacarias Dourado, com alguns amigos, foi o fundador da primeira igreja adventista em Campo Grande, uma cidade do Espírito Santo. Então, os filhos já cresceram tocando na igreja. 3 filhos ele tinha. Torres Dourado, meu pai, Antônio Dourado e Gessé Dourado. Geila, e em algum momento você pensou em não trabalhar com a área musical, não trabalhar com música? Não. A música sempre foi aquilo que já estava dentro de mim. Apesar de que nenhum dos 3, nem meu pai nem meus tios, trabalhavam com música. Era só para adorar que eles usavam a música. E também para reuniões de família. Mas para mim ficou muito forte aquela coisa de levar o legado que eles estavam deixando de musicista. E isso para mim foi primordial. Tive interesses, sim, de fazer outra faculdade, que seria bioquímica. Bioquímica. Mas eu desisti rapidinho, porque eu vi que realmente a música falava mais forte. Vamos continuar falando sobre família. Como foi o casamento? Pois Como foi conhecer, né? o amor? O que aconteceu? O meu avô, Zacarias, conhecia muito um violonista lá em Vila Velha, Espírito Santo. Aquelas cidades tudo em volta, né? Eu era de Vitória. E o meu avô, Zacarias, evangelizou o avô do meu marido. Então, os meus irmãos, as nossas famílias já se conheciam. Então, foi música de lá e música de cá, né? Quando eu já estava na adolescência, que já estava cantando Integração, ele apareceu, o Paulinho apareceu na área, né? Digamos assim, por causa da família. E aí foi de Deus. Amém. Um abraço pro Paulinho. Sim. Geila, a gente sabe que as músicas do Grupo Integração marcaram gerações e são músicas que fazem parte da nossa vida, né? Agora a gente quer saber como foi que o Grupo Integração começou. Olha, foi exatamente dentro da família Dourado. A minha irmã, a Geisa, teve a ideia de fazer um grupo que envolvesse as cidades satélites de Vitória, capital do Espírito Santo. Então ela começou convidando amigos. E nesse período foi chamado também César, o irmão de Paulinho, e sua esposa Débora, Ana Lúcia, irmã de Paulinho, e seu esposo Silas. Para todos, sim, a família de Deus, muito amor.
cidade, há um lugar. E a minha prima Marta também, Marta Dourado, então já tinha 3, né, da minha família, que era Dourado, eu, minha irmã, minha prima. E ela fez um grupo até grande, eu acho que éramos em 13 cantores. Mas o que aconteceu? A minha irmã Geisa foi estudar na Europa, foi para o colégio de Collonges, lá na França. E quando ela foi, o grupo ficou menor. Aí, automaticamente, a minha prima Marta assumiu a direção musical. Mas aí, eu e Paulinho já estávamos noivos para casar. E foi quando nós tivemos a ideia de fazer um CD, um disco, aliás, né? Já estou na frente. O disco. Então, nessa época, nós tivemos a presença do Elmer e a Jane. Convidamos o maestro Williams Costa Júnior, ele que fez toda a orquestração, fez todos os arranjos. E ali a gente gravou. Mas também o grupo ficou 2 anos com aquela formação e depois mudou tudo de novo. Aí eu assumi a direção musical. E isso aí foi, assim, mais ou menos no ano de 1986, se eu não estou, assim, lembrada. 86, 87. Você e a Marta, então, assumiram a direção do grupo, assim, muito novas. Sim. Cumpriram a responsabilidade mesmo sendo adolescentes, vamos falar adolescentes. assim, né? Vocês cresceram juntas, estudaram juntas, fizeram até a mesma faculdade? Sim, é isso? sim. Conta pra gente dessa parceria. Nós duas somos primas irmãs, uma vez que o meu tio Antônio casou com a irmã da minha mãe. Então, os laços foram muito estreitos. E ela é 1 ano mais velha que eu, então a gente praticamente estudamos na mesma escola, desde a primeira série até terminar o 2º grau. Na hora de ir para a faculdade, eu também queria fazer bioquímica e ela queria fazer desenho. Eu desisti porque a faculdade de desenho, para ela, era uma coisa mais artística, mas a bioquímica não era uma coisa artística, era outra área. Então, nós acabamos convivendo de novo por mais 5 anos na graduação do piano. E assim, fizemos muitas parcerias. A gente tocava, por muitos anos nós tocamos na Igreja Central de Vitória, e eu tocava piano, ela órgão e vice-versa, e as pessoas falavam assim, nossa, mas quando vocês tocam tem tanta harmonia. A gente cantava o soprano junto, parecia uma só cantando. A gente cantava trio, eu, ela e o Paulinho. As pessoas falavam assim, nossa, mas parece que é uma coisa incrível, mas era convivência, sabe, Peterson? Que legal. É muitos anos andando Juntos, né? Juntos, andando juntos, isso aí. Sheila, cantar no grupo, acredito que não era um trabalho remunerado. Vocês não ganhavam para cantar nas igrejas. Não. As igrejas convidavam vocês iam. Sim. Sempre naquela região do Espírito Santo, logo no início, começaram a sair também. No início, mais no Espírito Santo, No né? Espírito Santo. Vocês também tinham outro trabalho, inclusive colocavam o próprio dinheiro, dedicavam os próprios recursos para investir no grupo, né? Sim. Isso realmente é muito amor pela obra. Foi uma consequência da dedicação. Aí você anda a primeira milha, anda a segunda, e chega uma hora que você já não consegue dizer não, você não consegue parar. Então, muitas vezes, as coisas vinham até nós, mas não vinham completas. Olha, vocês vão vir cantar aqui, mas olha, eu não sei se eu vou conseguir pagar essa parte, e eu só tenho dinheiro para pagar, por exemplo, se fosse muito longe, né? Só tantas passagens de avião, o que acontecia? Era suprido pela gente, porque o amor fala mais alto, a dedicação, a entrega. Porque eu acho que quando Deus chama, Ele faz a obra completa. E a gente não sabia mais viver sem fazer da nossa vida um ministério de louvor ao Senhor. Você começou a trabalhar como professora de música na adolescência e seguiu essa carreira, né? Sim. Que história é essa, mulher? Que você teve gravidez de alto risco e mesmo assim dava aula deitada porque estava de repouso. Nossa, mãe. Conta Cheguei a essa. me emocionar agora. É porque eu fui professora muito cedo, né? A minha história com o piano foi de uma vez. Eu comecei com entre 5 e 6 anos e fui até terminar a minha graduação de piano. Só que assim, eu já terminei no 7º mês de gravidez. E eu já dava aula na minha casa, era uma escola de música. Mas eu tinha as minhas gravidezes, todas as 3 foram de alto risco. Mas a primeira a gente sempre tem mais cuidado. Mas como é que eu ia fazer? Eu tinha que dar aula. Então, eu deitava e falava de novo, toca de novo e faz isso. E a coisa fluía. Deu certo
e passou a fase. Como que foi a chegada dos filhos perante viagens, grupo? Como que aconteceu isso? Olha, a gente deixou tudo fluir naturalmente, porque a primeira sensação que você tem é que você não vai dar conta. Mas o grupo também, assim, não era tão tumultuado sempre. Então, quando a Thaís nasceu, a gente já deu uma descansadinha e ela começou a cantar muito cedo. Antes de 2 anos, ela já entrava no playback, saía do playback. E com isso, a gente envolvido com gravações, o dono da gravadora falou assim, eu quero gravar essa menina. E aí eu falei, gente, agora vai passar para ela. A gente levou aquele choque. Mas a sorte dela, né, que ela é muito tímida, é que a gente morou em Vitória, aí depois veio a Tami, ficou difícil a logística, e ela falou, ainda bem, porque ela é muito tímida. Desde pequenininha fazendo parte do ministério do já, ministério, né? Mas aí, o que aconteceu? O Thierry veio depois, com a diferença da Thaís de 7 anos e da Tami de 5. Quando ele nasceu, o Integração Júnior já existia, porque no tempo da Thaís a gente já formou o Grupo Integração Júnior. Com as crianças, né? Com as crianças, porque não eram só as nossas crianças, eram filhos de outros componentes. E o Integração Júnior, então, abrangia as crianças que nós levávamos para as viagens. Então, ia a filha do pastor, ia a sobrinha, e tinha, no final, a gente já tinha no Rio de Janeiro os filhos de Williams e Sonete, já tinha em São Paulo outras crianças. Então, a gente já meio que dividia para poder, quando ia para um lugar, já usava outras crianças. E levava só, praticamente, os nossos filhos e mais os 2. Então, isso foi mais fácil. Ficou leve eles sendo criados, cantando nas apresentações. Eu tenho uma dúvida. Fala. Você comentou a respeito de estúdio, gravações. Era uma outra época, né? Sim. Mas como era entrar em estúdio em que as coisas eram muito difíceis, caras, né? É diferente de hoje que você consegue comprar uma placa de som mais barato, consegue ter mais acessibilidade, é mais acessível, né? Uhum. Como que foi para vocês, assim, a parte financeira e o desafio de entrar no estúdio, que você tem que ir lá, não tem muito tempo, tem que gravar, é pressão e tudo mais? A primeira gravação foi assim, o grupo, nós mesmos bancando a gravação. Aí depois nós fizemos parte do cast da gravadora Bom Pastor e lá nós lançamos o segundo LP, né, na época, que era Um Dia o Lar. O primeiro foi Caminhando para o Lar. Depois veio Um Dia o Lar, depois veio Caminhando para o Lar. Depois nós fizemos um trabalho infantil, que é o Expresso Trem Feliz. E depois o Grande Alegria. Então, essa fase com a gravadora era mais tranquilo. A gente tinha as nossas despesas para ir e tudo, mas era assim... Se a gente quisesse uma coisa diferenciado, nós tínhamos que levar os recursos a mais. A gravadora dava o limite e muitas vezes nós fizemos isso. Mas por incrível que pareça, eu sempre relaxei no estúdio. Para mim é tranquilo, sempre foi tranquilo. Agora, tinha o estresse do tempo. O que eu achava muito pior era assim, nós temos tanto tempo para fazer uma gravação. E aquilo você vê que vai afunilando o tempo e você não deu conta de tudo. Por exemplo, nós gravamos 2 discos numa viagem em São Paulo, eu acho que foram em 4 dias, não me lembro, não tenho certeza. Então, eram 10 músicas, 20 músicas, sim. Aí, no final, você já vai na contagem regressiva, faltam 10, faltam 9, 8. O primeiro você vai tranquilo, mas depois vai o tempo apertando. Eu acho isso o pior. Gravar eu acho tranquilo. Entendi. Você falou do maestro Williams Costa Júnior, né, que ajudou vocês. Sim. Quem são os outros músicos, as outras pessoas que ajudaram vocês? De músicos, maestros ou cantores? Quem você queira mencionar? Então, o primeiro disco foi o Williams que produziu toda a parte musical, orquestração e arranjos. Já o segundo e o terceiro foi o maestro Caran, que ele era maestro da Fafá de Belém. Mas ele fazia trabalhos para a gravadora. Então, aquilo, ele estudou muitos sons, ele estudou orquestras que eram feitas na época. Ele começou a entrar no mundo evangélico e o mundo cristão, a música adventista, que era o nosso caso, para entender como que se fazia uma produção. E eu digo para você que ele tirou 10, porque ele conseguiu fazer do jeito dele orquestrações lindas, seguindo
o que o Williams Costa Júnior tinha feito, que é o grande mestre em orquestrações, né, para o nosso meio. E ele conseguiu levar para frente aquilo que a gente já tinha feito no sentido de estilo. E quando nós chegamos no Expresso Trem Feliz, aí a gente quis o Williams de novo. Aí o Expresso Trem Feliz aí ficou leve, porque era um disco que o Integração cantava para crianças. Inclusive, na época, foi um marco, assim, porque não tinha nada adulto cantando para criança, de grupo, né? Então, nós fizemos um disco leve, gostoso, e também tivemos que colocar mais coisas, porque é meio limitado com a gravadora. Aí veio Grande Alegria, que o Williams também produziu junto com o maestro Caram, porque aí o Williams produziu a música Grande Alegria, que foi a campanha da Igreja Adventista naquele ano, que eu acho que ia ser 1989, se eu não me engano, ou 90. É muita data, né? Mas aí ele veio, produziu, ele fez toda a tomada de gravação, de voz e também orquestrou essa música. Depois nós tivemos o maestro Ezequiel Matos. Gente, como a mente da gente trai, né? Ezequiel Matos. Um grande maestro lá de Curitiba, que ele fez o CD Grande Deus. Depois no Vem Adorar nós tivemos o Lineu Soares. Dai louvores, povo santo. Ele mergulhou na leva worship que estava naquela época e nós gravamos um CD praticamente worship. E muitas músicas cantadas na igreja de uma maneira diferente. E depois tivemos o Williams de novo, até... o Williams foi no Ele Exaltado, que foi outro boom de worship. Que foi uma grande produção, talvez a produção maior que a gente já fez foi essa. Exaltado, Rei exaltado do céu. Aí depois chegamos no Maestro Gedaías, que nós fizemos até o CD Livre Soul e depois aqui terminamos com o Arinei Oliveira no Duetos Volume 2. Presta muita atenção. E também Harerton Dourado, meu sobrinho. Foi nosso engenheiro de som por muitos anos, mixou vários discos, foi nosso produtor, fez muitas versões e até hoje colabora com os nossos projetos. Tiveram mais trabalhos? Duetos, volume 1. Volume 2, que foi o último. Mas nós tivemos nesse meio tempo um CD de músicas para casamento, um CD romântico, gospel romântico, Eterno Amor. Tivemos um CD de quarteto, que na época era muito moderno até para a época. E depois fizemos um CD, foi o CD de duetos 1. Foi o CD de duetos 1. Mas fizemos os trabalhos infantis, né, do Integração Júnior. Então, foram discos, fitas cassete, CDs. Sim. E hoje as músicas estão disponíveis nas plataformas digitais? Todas as plataformas digitais. Todas. Spotify, YouTube, Amazon. Convidar o povo para poder ouvir aí. Amazon, Deezer, tudo lá. Tem playbacks também? Sim, tá tudo lá. E as pessoas às vezes perguntam no nosso Instagram. Eu falo, gente, tá no Spotify. E a pessoa assim fica, nossa, tá tão fácil assim, tá no YouTube. Tem a sensação que é uma coisa impossível, porque tem muita coisa que se perdeu com o tempo, entendeu? Que as gravadoras não fizeram CD de playback. Então, a gente conseguiu resgatar e hoje está lá. Que legal esse trabalho. E firme e forte nas redes sociais, né? Parabéns. Sim, tem que ser, né? O objetivo é pregar o evangelho. Falando sobre viagens, o grupo, ele cantou muito no Brasil e também fora do Brasil. Do Brasil, né? Qual era a melhor parte e a mais difícil nessas viagens do grupo? Olha, a melhor parte é que nós sentimos a unção de Deus quando a gente entregava um concerto para as pessoas. Era ver os olhos das pessoas, vendo que aquilo tocou o coração. É receber um abraço depois do programa e falar assim, eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar para a igreja, eu quero me preparar.
e cartas que chegavam naquela época, né, depois, era a melhor parte, era ver o resultado. Isso motivava você a viajar de novo. A pior parte era a estrada, né? Era ônibus quebrado de noite, era ônibus que jogavam pedra e viajávamos sem uma parte do vidro na frente, é dormir na estrada a noite inteira que o ônibus estava quebrado, não tinha como fazer nada. Na serra, indo Rio-São Paulo, e Kombi pegando fogo, com a gente voltando da Bahia. E tudo isso acontecia. Era batida com a gente andando, naquela época não tinha gasolina nos postos de noite. A gente botava galão de gasolina atrás, um carro veio e cortou do lado assim, ninguém se machucou, ficamos inteiros. E a gasolina lá dentro. Muitas histórias marcantes. Muitas histórias, e apareceu uma pessoa que levou o Paulinho, meu marido, para ir no posto, buscar socorro, Olha, tudo Deus fazia. Mas a gente esquecia disso tudo, Peterson. Porque nada se comparava a ver um coração arrependido, a uma pessoa aí no apelo, a lágrimas descendo nos olhos das pessoas e, mais importante, nos convertendo. Porque eu cantei a minha vida inteira, mas eu me converti cantando. Eu não sei quando, mas aquilo foi fluindo em mim e eu me senti completamente revestida pelo Espírito Santo de Deus. Você lembra de alguma história assim marcante, específica que você gostaria de compartilhar? Algum momento você acha que vale a pena falar sobre? Sim, nós fizemos uma viagem para a igreja de Santo André, em São Paulo. E dali, depois de muitos anos que nós tínhamos cantado lá, nós recebemos uma carta. Mas o mais incrível é que nós viajamos o nosso carro e às vezes a gente estava na Kombi, às vezes não. E a Kombi, nós fomos antes levando algumas coisas para o programa, porque era um fim de semana, e a Kombi veio com aparelhagem atrás. Nós chegamos antes. De manhã, a Kombi não chegou, o grupo não chegou. Nós, então, naquela época a Regina Bota cantava, tinha o Dirley, então todo mundo fez solo, eu fiz solo, e outros componentes que moravam em São Paulo. Passou a escola sabatina, passou o culto de tarde. O programa era, vamos supor que fosse 4 horas, não me lembro mais. Deu 2, deu 3, deu 4, e nada dessa Kombi chegar. Deu 5, e quando eles chegaram entre 4h30 e 5 horas. Eles estavam tudo sujos de graxa, porque a Kombi foi quebrando de Vitória a São Paulo. E eles entraram, e a gente cantando lá na frente, era louvor, virou um JA, com a igreja cheia de gente. Mas tanta gente que não dava nem para sentar. Gente sentado na janela. E tinha uma pessoa que precisava que aquele programa fosse atrasado. Tinha uma pessoa que precisava estar lá depois do horário, porque ele foi convidado e ele fez de tudo para não ir. Ele se atrasou até que a pessoa que ia buscá-lo insistiu, conseguiu levá-lo. Quando ele entrou, eu estava já pronta já tinha começado o programa, era a 3ª música, eu estava começando a cantar a música Lindo És Meu Mestre. E ele sentou atrás, ele estava completamente fora dos caminhos do Senhor. E eu cantei a música Lindo, ele assistiu, acabamos o programa. Foi uma bênção, muitas pessoas vieram nos abraçar, conversar. E essa carta chegou bem depois para a gente, dizendo: eu sou aquela pessoa que você não vai saber, mas no final, acho que ele foi lá falar com alguém, mas eu sou a pessoa que pegou o programa na 3ª música, e eu quero dizer para vocês que eu fui tomado pelo Espírito Santo e alguma coisa foi fervendo em mim, foi me aquecendo naquele momento. Jesus entrou no meu coração e eu falei, eu tenho que voltar, eu tenho que me converter. E na época que ele escreveu a carta, ele já estava cantando num coral de Santo André. Você lembra do Pedra Coral? Fez muito sucesso lá em Santo André. E essa história marcou muito a minha vida, porque realmente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Deus seja louvado. Que legal. Amém. Eu te perguntei sobre as dificuldades nas viagens, né? Mas você também passou por momentos delicados em relação à tua saúde. Teve nódulo nas cordas vocais, precisou operar, passou por outro problema grave de saúde e pessoas de muitas igrejas se uniram em oração por você. Você pode falar um pouco desse momento da sua vida com a gente?
Eu posso, eu me emociono muito, Peterson, quando eu lembro disso, porque eu acho que as pessoas falam assim, vamos orar por uma determinada pessoa. Hoje mesmo foi pedido oração lá na igreja. E, às vezes, a gente esquece de levar aquilo para o nosso coração, para o particular, e orar pelas pessoas. Mas eu senti uma bênção na minha vida, uma cura pelo poder da oração. Deixa eu me recompor. Eu sempre dei aula. E ao dar aula desde os 15 anos e fazer faculdade, a gente casou, eu estava terminando a faculdade e logo depois de 3 anos vieram os filhos. E eu sempre trabalhando, aí o Paulinho montou uma escola de música para mim. E eu dando muita aula, muita responsabilidade, era uma escola muito grande e aquilo foi afetando a minha voz. E eu falo, não era porque eu cantava, era porque eu dava muita aula. E eu não consegui tranquilizar a minha consciência de que eu precisava economizar a minha voz da maneira certa, mesmo tendo feito aula de canto na faculdade, mas o ser humano automaticamente ele vai se desligando. E eu me vi completamente sem voz. Só que aí nós estávamos no meio de um programa no Brasil chamado Era o Sol, Projeto Sol, com o pastor Bulhon, Williams e Sonete. Viajamos o Brasil todo, fomos fora do Brasil também com esse projeto. E aí, como é que ia fazer? Porque o grupo estava presente em todas, e só tinha eu de soprano e a Veroca, na época. Então, a coisa mais rápida, minha voz, acabou minha voz. Mas teve um dia que o médico marcou a minha cirurgia e ele falou assim, mas você vai precisar, eu preciso ver sua prega vocal. Para isso você não pode falar esse fim de semana. Você tem que fazer um descanso, um repouso vocal para segunda-feira eu ver, para poder marcar a sua cirurgia, que já estava mais ou menos já perto. Ok, eu fui. Como que eu não ia? Não ia ter voz. E até a hora do programa, nada. Eu não conseguia falar, minha voz não passava do tom médio. Ok, o grupo se ajoelhou e ali eu clamei a Deus, que eu precisava cantar porque acho que era abertura na Igreja Central do Rio, não me lembro exatamente. Pois quando eu comecei a cantar, meu corpo foi tomado por eu senti que o Espírito Santo estava me levando na posição que ele queria que eu tivesse naquele momento. E eu cantei o concerto inteiro com uma voz perfeita. Quando eu acabei, eu agradeci, chamei o grupo, falei, eu consegui cantar, eles viram, oramos todos juntos e minha voz acabou. E eu senti como Deus me usou. Milagres que Deus opera em nossa vida, né? Sim, e na segunda-feira veio a confirmação do milagre. O médico foi examinar minhas pregas vocais e falou, parabéns, você fez um repouso vocal maravilhoso. Tudo o que eu precisava está aqui, sua prega vocal limpinha. Você não cantou, né? Você não fez nada, você assistiu o grupo. Eu falei, não, eu cantei o tempo todo, porque Deus existe. E em nenhum momento aquele médico falava em Deus. Ele me parecia um pouco agnóstico e os olhos dele se encheram de água. Passou um tempo, eu operei, fiz o repouso necessário, voltei a cantar com a ajuda de uma fono, que foi uma excelente profissional, e eu consegui recuperar a minha voz. E na época, eram muitos exemplos. Olha, fulano operou, perdeu a voz, fulano fez isso. Mas não, a minha fé me levava, eu vou cantar de novo. Porque cantar era a minha vida, era a nossa vida, era a minha família, era adorar ao Senhor. E aquilo foi voltando aos pouquinhos e acabou o problema. Voltei a dar aula, dou aula até hoje e está aqui minha voz. Filhos, netos, família. Vamos falar um pouquinho agora sobre os netos. A minha bênção, a nossa bênção. Pois é, nós casamos, vai fazer 43 anos, em dezembro. E temos a Thaíse, casada com o Jared, e tem como filhos o Benjamin, de 4, e o William, de 2 anos. Depois veio a Tamily, casada com o Eduardo, que tem o Thomas e a Katie. E depois veio o Thierry e a Bella, que é a Isabela, a esposa dele. E ele tem um filho, o Logan, que é o nosso caçulinha, nosso netinho.
5 netos. Amém. Mas vai ter mais daqui um pouco. Deus vai mandar. Vai chegar mais. Quero 10. Mais bênçãos. Geila, e o Integração hoje, como tá? O Integração tem uma história de 48 anos, agora em setembro, vamos fazer. Uma história que passou por várias gerações e chegou em nossos filhos, essa geração. Nós gravamos com eles no CD de duetos, volume 2. Cantamos, fizemos concertos aqui nos Estados Unidos com os nossos 3 filhos. E agora estamos no modo de manter a memória do grupo, de estarmos com todos os componentes que marcaram a nossa história em contato. Gravamos o ano passado o nosso medley comemorativo. E, muito aliás, legal, por sinal. Nós vamos fazer 49 anos, fizemos 48 ano passado. 49. 49. Então, ali nós reunimos quem nós conseguimos encontrar, porque muitas pessoas a gente não conseguiu contato, outras não quiseram gravar por algum motivo, não estavam bem no momento para estar fazendo aquele compromisso, né? E nós conseguimos pegar de todas as gerações, desde a fundadora até os últimos que foram os nossos filhos. Se você tivesse que escolher uma música, qual seria? Lindo. Lindas, meu mestre. Ela marcou a minha vida, Inclusive, eu gravei essa música por muitas vezes sem condição vocal e sempre eu conseguia. E quando eu não conseguia, de uma certa forma, eu entregava a música. Era a emoção, era o compromisso com Deus. Alguma coisa fazia com que ela acontecesse. É a minha música. A música da minha vida. Tem a última pergunta. Preparada? Sim. Quem é Deus para você? Deus para mim, Peterson, é a minha essência que eu não sei viver sem Deus. É o meu respirar. É o que me impulsiona a vida. É a minha música. É o meu justificador. É o meu salvador. Deus é tudo. Mas Deus é amor. E eu sei que Ele me ama. Amém. Amém. Geila, obrigado por esse bate-papo. Foi muito legal, muito bom a gente conhecer histórias, ver desafios que vocês passaram, saber da família que está tudo bem, cada vez mais crescendo. Sim. Em nome do Terracota, eu quero agradecer a você por ter vindo aqui para a gente bater esse papo especial. Eu que agradeço, Peterson. Foi maravilhoso estar aqui falando do amor de Deus, falando de adoração. Isso nos enriquece muito. Muito obrigada pelo convite e a Deus toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Tenhamos outras oportunidades de Sim. falar de Papai do Céu, de música, de bater um papo. Com Estou certeza. aqui. Obrigado. Amém. Você que ficou aqui com a gente até agora no Terracota para saber um pouco mais da Geila, do Integração e das histórias legais, nosso muito obrigado e eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreva, está aparecendo para você aqui na tela. Também siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, comente, compartilhe do amor de Jesus para as pessoas. E a Geila preparou uma música muito especial para vocês, aqui piano e voz que ela gravou especialmente para o Terracota para fechar essa entrevista. Fique agora com Lindo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Entrevista Terracota. Tchau, tchau. É acordar e ver o sol no céu brilhando. É ouvir o canto de aves anunciando que uma linda manhã já raiou. Tudo é lindo, o arco-íris depois de um temporal.
mundo ainda é conhecer bem de perto um grande amigo que demonstrou me amar, dando sua vida, mesmo eu não merecendo este amor. Cristo é o nome do meu Redentor, e a Ele darei meu louvor. Como és lindo,